E aí, torcedor palmeirense, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Porco Raiz. Hoje um vídeo muito importante, torcedor. Nesse vídeo a gente vai repercutir tudo aquilo que eu achei sobre a coletiva da Leila Pereira. Vamos falar sobre os tópicos abordados nessa coletiva. Coletiva muito importante e particularmente... Bom, eu vou falar aí na frente, tá legal? Só que antes da gente ir, queria pedir para você, se não é inscrito, faz a sua inscrição no nosso canal, dá o seu like, que é muito importante, marca o sininho, divulga, comente, compartilhe, ajude o canal Porco Raiz a continuar trabalhando para você, tá legal? Sempre trazendo informação de muita relevância, não só informação, mas também opinião, que é muito importante para a sua formação a nível de conhecimento da instituição Sociedade Esportiva Palmeiras. Vamos para frente. Bom, vamos lá, torcedor. Muito legal a coletiva. Na minha opinião, uma coletiva bem interessante. Tem muita coisa para a gente tirar de experiência e de conhecimento dessa coletiva. Primeiro eu vou começar falando sobre a questão dos Pix, que inclusive está na capa do vídeo. Torcedores ontem, após ter vazado o CPF da Leila na cerimônia de posse, né? Não só o CPF, como também o seu endereço residencial, vazou, porque na hora de ler a ata da reunião, o presidente da mesa acabou falando, e isso tudo passou batido, né? E o pessoal palmeirense espertamente anotou e começou a mandar Pix para Leila, Pix, e na discriminação, na observação do Pix, pedindo jogadores, Cavani, Coutinho, enfim, todo tipo de mensagens que vocês possam imaginar. Não vou colocar nenhuma imagem de Pix aqui, tá legal? Até porque a própria Leila disse que isso aconteceu realmente, não é uma especulação, nem uma notícia bombástica de mercado, tá legal? E a gente já vai falar dos Pix aí na frente, porque eu quero ir numa ordem crescente do que foi colocado na coletiva. Vamos lá para não tomar muito seu tempo. Pergunta: Abel permanece para o período? Abel permanece no Palmeiras? Sim, Abel permanece no Palmeiras. A Leila foi muito sucinta nessa resposta. Ela disse que o Abel tem um contrato e que ele vai honrar esse contrato até o final, que seria até o final de 2022, e tem um gatilho de prorrogação nesse final, né? Então a Leila disse que ele está muito feliz no Palmeiras, né, e que vai permanecer até o término do seu contrato. Garantiu Abel nessa temporada, não garantiu em outras temporadas. Obviamente, ninguém pode garantir a vida de ninguém, né? Então, para mim, foi muito bem nessa resposta. Anderson Barros permanece no clube? Outra pergunta na sequência. A Leila disse o seguinte, não só falando do Anderson Barros, mas garantiu que ele fica. Ela disse assim, a nível de toda a equipe, ela disse que uma equipe vitoriosa, como é a equipe do Palmeiras, não pode ser mexida. Tipo, time que ganha não se mexe. Então, essa foi a resposta da Leila. Pontualmente falou que o Anderson Barros continua, tá? Agora sim, os Pix. Ela comentou dos Pix e ela fez um pedido muito interessante e muito profissional. Uma visão de administradora interessante. Ela pediu, ela não se incomodou absolutamente com a questão dos Pix. Disse que esse dinheiro que eventualmente entrou na conta dela e que ainda vai continuar entrando nesses Pix de torcedores, vão ser revertidos para o Palmeiras, para a Sociedade Esportiva Palmeiras, e fez um pedido para você, torcedor. Ao invés de você ficar fazendo Pix na conta pessoal dela, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, Leila pessoa física é Leila, Leila presidente do Palmeiras é outra coisa, e Leila presidente do grupo Crefisa e Fã é outra coisa completamente diferente. O que ela falou? Quer ajudar o Palmeiras? Não faça Pix para mim, seja sócio avante. Então assim, que sacada de administradora. Na sequência, foi até uma pergunta da Bibiana Bolson. Centroavante, Leila, você vai contratar centroavante, que é um pedido do torcedor? A Leila desconversou totalmente sobre essa pergunta. Ela não cravou, não disse que sim, não disse que não, deu uma sabonetada, na verdade, e disse assim, escolhas técnicas é o nosso grupo técnico que vai fazer, né? O grupo de treinador e assessores do treinador, e desconversou totalmente. Outro patrocínio que ninguém perguntou para ela, ela se auto-perguntou. Se porventura chegar uma empresa para patrocinar o Palmeiras, além da Crefisa, ou um patrocínio master que seja maior que a Crefisa, o que ela faria? Ela disse que assinaria na hora. Desde que seja uma empresa bacana, decente, honesta,
né? E maior, um patrocínio maior que o da Crefisa, ela retiraria o patrocínio dela e colocaria o patrocínio dessa nova empresa. Claro que há um contrato com a Crefisa. Estou dizendo assim, de maneiras gerais, como ela própria falou. Ela não visa o bem da empresa Crefisa como patrocinadora, mas sim o bem do Palmeiras. Também se saiu extremamente bem nessa pergunta que ela mesma se fez. Projeto Mundial, que foi uma pergunta do Fragoso, né? Mais pontualmente falando sobre o que se pretende fazer para se alcançar o objetivo do bimundial, né? A nível de contratações, a nível de elenco, a nível de apresentação. Uma pergunta ampla do Rodrigo Fragoso, e ela respondeu muito bem respondido no meu modo de ver. Ela disse que o projeto mundial está sendo tratado com muita responsabilidade e que contratações acontecerão. Falou dos 2 nomes contratados, a Atuesta e o Marcelo Lomba, tá? E disse que outros nomes ainda virão, mas que essas contratações têm que ser tratadas com tremenda responsabilidade, com cuidado, com zelo e com um olhar financeiro para a coisa. Não é só o olhar resultadista que ela, como presidente, está analisando. Mas cravou que vem contratações, que o projeto mundial é, no momento, o projeto mais importante da Sociedade Esportiva Palmeiras e que ela, sim, tem a vontade, como disse ontem, de pintar o globo terrestre de verde. Tá? Então, muito interessante essa questão. Ela disse que pediu para os jornalistas e para nós torcedores que continuemos acompanhando a Sociedade Esportiva Palmeiras, porque novidades virão para que o Mundial de Clubes FIFA possa vir mais uma vez para a Sociedade Esportiva Palmeiras. E a última pergunta, que foi uma pergunta sobre medalhões, sobre atletas a serem contratados, o perfil, que é a coisa que a gente já vem falando há longo tempo, né? O perfil da Leila como administradora e como investidora, né, e patrocinadora da Sociedade Esportiva Palmeiras é de contratação de ativos que possam render frutos, não só esportivamente falando, mas também financeiramente falando, ou seja, contratar jogadores jovens, talentosos e que possam ainda serem grandes nomes, possam virar medalhões no futuro próximo. Então, assim, a ideia da Leila é trazer ativos que vinguem, ou seja, investimento em produtos que possam render financeiramente, cascalho na conta e também dentro de campo, obviamente. E por final, ela já estava saindo e encerrando a coletiva, teve uma pergunta que ela quis responder sobre a palavra medalhão. O que você acha de medalhões? E ela foi bem enfática quando disse o seguinte: medalhão para mim é quem tem sangue verde na veia, quem entra dentro de campo com vontade e ganha, e disputa e compete. Impressionante, né? Então, assim, para fazer uma análise rápida e geral de tudo isso que eu acabei de falar, Leila foi muito bem nessa coletiva, se mostrou ser uma pessoa simples, que fala a língua do povo, que fala a língua do torcedor, não é aquela pessoa pomposa, muito pelo contrário, uma pessoa de extrema simplicidade, que tem um discurso muito comum, muito simples, não é cheia de pompas, não usa palavras rebuscadas, não tem uma postura pomposa. Enfim, estou bastante otimista, torcedor. E você? Coloca nos comentários. Eu, sinceramente, continuarei acompanhando tudo que vai acontecer. Tenho muita fé, muita esperança que o Palmeiras vai montar um belo time para o Mundial Interclubes, ou vai fazer com que esse time, com algumas peças, 1, 2 ou 3, se torne um grande time que vai ser e pode ser vencedor do Mundial. É difícil, mas a gente tem que ter força, tem que ter fé, né, e tem que acreditar. Eu, particularmente, o canal Porco Raiz está apoiando 100% e acreditando. É isso aí. Vamos para frente, avante palestra!